Helena caminhava lentamente pelo corredor da igreja, cada passo parecendo mais pesado que o anterior. O vestido branco, cuidadosamente escolhido meses antes, agora parecia apertado demais, como se estivesse sufocando cada emoção reprimida. Ela sempre imaginou esse momento como o mais feliz de sua vida, mas algo dentro dela sussurrava que havia algo errado. Os convidados observavam com os sorrisos educados, mas ela sabia, muitos daqueles olhares estavam carregados de julgamento. A família do noivo nunca a aceitara completamente. Simples demais, sem classe, não combina com ele. Frases que ela fingia não ouvir, mas que se cravavam fundo. E mesmo assim, ela estava ali, prestes a se casar com um homem que acreditava amá-la. Quando Helena chegou ao altar, o noivo, Arthur, não sorriu. Pelo contrário, seus olhos correram por ela de cima a baixo com impaciência, como se buscasse motivos para desaprovar algo. O padre começou a cerimônia e ela respirou fundo, tentando se concentrar, mas não imaginava que o pior momento ainda estava por vir. Quando chegou a hora dos votos, Arthur pigarreou, desviando o olhar. Ele começou, mas parou. Os convidados murmuraram. Na verdade, acho que não consigo. Helena sentiu o mundo tremer. Como assim? Ela sussurrou, a voz trêmula. Arthur respirou fundo, ergueu o queixo e disse alto bastante para ecoar pela igreja. Eu não posso me casar com uma mulher que não se encaixa na minha família. Todos aqui sabem que isso não vai funcionar. Ela nem deveria estar usando esse vestido, nem parece uma noiva de verdade. O burburinho tomou conta da igreja. Algumas pessoas riram, outras balançaram a cabeça com pena. Helena sentiu o rosto queimar, os olhos arder, mas permaneceu imóvel. Era como se seu corpo tivesse congelado, incapaz de reagir. A mãe do noivo sorriu satisfeita, finalmente sendo sensato. Ela murmurou alto bastante para todos ouvirem. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. Ela tentou manter a postura, mas suas mãos tremiam. Por que você está fazendo isso comigo? Ela perguntou, quase sem voz. Arthur deu de ombros. Porque é a verdade. Então, o inesperado aconteceu. Uma voz firme ecoou do fundo da igreja. A verdade ou a sua covardia? Todos se viraram. Um homem alto, com expressão séria e olhos intensos, caminhou pelo corredor com passos decididos. O coreano chamava a atenção naturalmente, seja pela postura impecável, seja pela aura imponente que fazia todos abrirem caminho. Helena piscou as lágrimas para enxergar melhor. Ela conhecia, mas apenas de vista, um conhecido distante da família de sua madrinha. O nome dele... Seng-ho. Ele parou ao lado dela, encarando Arthur com frieza. Humilhar uma mulher no próprio altar não é sinceridade, é crueldade. E covarde é aquele que expõe a fraqueza do outro para esconder a própria fraqueza. A igreja caiu em silêncio. Arthur engoliu seco. Isso não é assunto seu. Agora é, respondeu Seng-ho, virando-se para Helena com gentileza nos olhos. Você não merece passar por isso sozinha. Os olhos dela se encheram de novas lágrimas, não mais de humilhação, mas de alívio. Ninguém jamais se colocara ao lado dela daquela forma, e ao estender a mão para ela, Seng-ho completou. Se quiser sair daqui, eu caminho com você. Helena respirou fundo, olhando para a mão estendida e então para a igreja cheia de pessoas que jamais a defenderiam. E pela primeira vez naquele dia, ela sentiu que tinha uma escolha. Eu vou, ela sussurrou. E diante de todos, Helena segurou a mão de Seng-ho. Foi assim que seu casamento terminou. E como sua verdadeira história começou. A porta da igreja se fechou atrás deles.
abafando os sussurros, as críticas e as risadas que ainda ecoavam lá dentro. O sol do fim da tarde tocou o rosto de Helena e ela respirou fundo pela primeira vez em horas. Era como se, ao atravessar aquela porta, tivesse deixado para trás não apenas uma cerimônia fracassada, mas anos de expectativas que nunca foram dela. Sang-Ho permaneceu ao seu lado, sem largar sua mão. "Quer que eu chame alguém da sua família?" perguntou ele, com uma voz baixa, respeitosa. Helena balançou a cabeça. "Não, eles só viriam para perguntar o que eu fiz de errado." Ela riu sem graça, limpando uma lágrima que insistia em cair. "Obrigada por tudo lá dentro. Não sei por que você fez isso, mas obrigada." Ele respirou fundo, como se estivesse escolhendo bem as palavras. "Eu fiz porque não suporto injustiças. E porque ninguém merece ser destruído por alguém que prometeu amar." Seus olhos se suavizaram. "Além disso, eu te observei por um instante antes da cerimônia. Você parecia tão sozinha." Helena mordeu o lábio. "Eu estava." "Não está mais," ele respondeu. Eles começaram a caminhar lentamente pelo jardim ao lado da igreja. O vestido pesado dificultava os passos, mas Sang-Ho, percebendo, ofereceu o braço para apoiá-la. Ela aceitou sem pensar duas vezes. "Para onde você quer ir?" perguntou ele. Helena suspirou. "Para qualquer lugar onde ninguém me olhe como se eu fosse um erro." Ele sorriu de canto. "Então, venha comigo." Ela o encarou surpresa. "Com você? Para onde?" "Para um café ali perto." Ele deu um leve sorriso. "Não é glamuroso, mas serve chocolate quente. E talvez seja um bom lugar para respirar." Helena quase riu pela primeira vez no dia. "Aceito, mas só se você não ficar com pena de mim." "Pena?" Ele olhou com seriedade. "Helena, me desculpe, mas quem deveria sentir pena é o Arthur. Ele acabou de perder a chance de ter ao lado uma mulher corajosa o suficiente para enfrentar o mundo mesmo quebrada por dentro." Ela desviou o olhar, sentindo o coração aquecer com palavras que nunca tinha ouvido. O café era pequeno, acolhedor, e ninguém ali fazia ideia de que Helena acabara de ser humilhada no altar. Era como se o mundo estivesse dando a ela alguns minutos de paz. Sentada à mesa, ainda com o vestido de noiva amarrotado, ela observava Sang-Ho pedir 2 chocolates quentes no balcão. Ele parecia fora de lugar naquele ambiente simples, mas ao mesmo tempo parecia pertencer a qualquer lugar que escolhesse estar. Havia algo nele, algo tranquilo, protetor, firme. Quando ele voltou, colocou a xícara diante dela com cuidado. "Aqui. Não substitui um final feliz, mas pode aquecer um começo novo." Helena sentiu os olhos arderem mais uma vez, mas agora eram lágrimas diferentes. "Você fala coisas bonitas com muita facilidade, sabia?" "Não." Ele sorriu de leve. "Eu só digo a verdade." Um silêncio confortável se instalou. Ela o observava de maneira nova, como se finalmente tivesse tempo de realmente enxergá-lo. "Sang-Ho, por que você estava naquela igreja hoje?" Ele olhou para a xícara antes de responder. "Eu fui a pedido da sua madrinha. Ela estava preocupada, disse que tinha um mau pressentimento." O coração de Helena apertou. "Então, você foi lá para me ajudar?" "Fui porque senti que devia. E porque eu queria estar ali, mesmo sem saber que seria tão importante." Ela baixou os olhos, tocando a aliança que ainda estava em seu dedo, e então atirou devagar, colocando-a sobre a mesa. "Acho que acabou. Ou começou. Às vezes a vida arranca algo de nós para entregar algo melhor." Essa frase ecoou em dentro dela como um sinal, como uma promessa. E naquele pequeno café, ainda vestida de noiva, Helena percebeu algo impossível de ignorar. Havia algo em Sang-Ho que não era apenas gentileza, era como se ele carregasse um propósito que se entrelaçava com o dela. Helena chamou suavemente. "Se você quiser, eu posso te acompanhar, pelo tempo que precisar." Ela respirou fundo.
Eu quero. E Sang-ho sorriu. Um sorriso sincero, inesperado, que fez Helena sentir que talvez, só talvez, sua vida estivesse começando a mudar. Se essa história fosse a sua, você aceitaria a mão de Sang-ho depois de tudo? Comenta aí, o que você faria no lugar da Helena? O café estava quase vazio quando Helena terminou o chocolate quente. A xícara estava vazia, mas o coração, não. Havia algo vivo ali dentro, algo que ela não sentia fazia muito tempo. Segurança. Ela olhou para o vestido amassado, sujo na barra, marcado pelos passos apressados ao fugir da igreja. Era como se aquela roupa contasse a história de um sonho quebrado, mas também de um recomeço inesperado. Acho que preciso tirar isso, ela murmurou, puxando o véu que ainda prendia alguns fios do seu cabelo. Seong-ho se levantou imediatamente. Vou pedir uma sala reservada para você. Aqui eles costumam emprestar, disse ele, como se isso fosse completamente normal. Helena soltou uma risada fraca. Você sempre resolve tudo tão rápido. Só quando a pessoa merece, respondeu ele, com um olhar que fez o estômago dela revirar de um jeito novo. No pequeno banheiro do café, Helena finalmente conseguiu olhar para si mesma no espelho. Os olhos inchados, a maquiagem borrada. E mesmo assim, ela não se sentia feia. Pela primeira vez, sentia-se forte. Tirou o vestido com cuidado, dobrando-o como quem se despedia de uma parte dolorosa de si. Vestiu a roupa simples que Seong-ho havia pedido emprestada para ela. Uma calça confortável e uma camiseta larga. Ele pensou até nisso. Como? Por quê? Quando voltou para a mesa, Seong-ho levantou os olhos e sorriu. Um sorriso discreto, mas tão sincero que o coração dela tropeçou de um jeito novo. Ficou melhor assim, ele disse. Você parece você mesma. Era estranho, mas Helena sentiu que não precisava disfarçar nada diante dele. Eu não sei como te agradecer, disse ela, sentando-se. Hoje era para ser o dia mais importante da minha vida. E foi. Seong-ho interrompeu com calma. Como assim? Hoje você descobriu quem nunca mereceu você e quem talvez possa merecer. A frase ficou suspensa no ar, pesada e ao mesmo tempo suave. Helena engoliu em seco. Me diz uma coisa, Helena. Ele continuou. Você estava feliz com aquele casamento? Ela hesitou. Eu queria estar. Mas não estava. Ele completou, sem julgamentos. Ela balançou a cabeça, sentindo a verdade se alinhar dentro dela. Eu me sentia sozinha mesmo quando ele estava perto. Então, você não perdeu um casamento. Seong-ho apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se levemente para a frente. Você se livrou de uma prisão. Helena respirou fundo. Você fala como se soubesse exatamente o que eu sinto. Ele desviou o olhar por um segundo, como se algo antigo o atravessasse por dentro. Talvez eu saiba. Antes que ela pudesse perguntar, o celular vibrou. Era uma enxurrada de mensagens, notícias, fotos, comentários de pessoas que tinham estado na cerimônia. Críticas, ofensas, teorias. O peito dela apertou. Está tudo bem? Seong-ho perguntou. Não, mas vai ficar. Ele observou o gesto com admiração. Você é mais forte do que imagina. Não sou? É sim. Seong-ho se levantou. E eu vou te provar isso, mas não aqui. Vamos? Para onde? Helena perguntou, surpresa. Seong-ho colocou a carteira no balcão, pagou os 2 chocolates, então estendeu a mão para ela, pela segunda vez naquele dia. Para respirar, para ver outra coisa além da dor, para lembrar que sua vida não acabou em um altar. Ele disse com a voz firme, eu quero te mostrar algo. O modo como ele a olhava não era pena, não era obrigação. Era como se ele tivesse decidido, sem aviso, que ela merecia ser cuidada e que ele seria a pessoa a fazer isso. Helena hesitou por um instante, mas quando seus olhos encontraram os dele, algo dentro dela disse, vai. Ela segurou a mão dele. Então, me mostra. E assim,
Eles saíram do café caminhando lado a lado para um destino que Helena ainda desconhecia, mas que, pela primeira vez, não a assustava. O vento da noite era fresco quando eles deixaram o café. As ruas começavam a esvaziar e as luzes amarelas dos postes criavam um brilho suave ao redor deles. Helena caminhava ao lado de Seung-ho, sentindo cada passo marcar o início de algo novo, embora ela ainda não soubesse o quê. Ainda não me disse para onde estamos indo, ela comentou, tentando esconder o nervoso que começava a surgir. Seung-ho sorriu de canto. Você vai entender quando chegarmos. Confia em mim. Helena hesitou. Depois de tudo o que passara nas últimas horas, confiar parecia um luxo caro. Mas ao olhar para ele, sentiu algo que não conseguia explicar. Uma sinceridade silenciosa, quase impossível de ignorar. Confio, respondeu enfim. Ele assentiu, satisfeito, e continuou guiando-a. Após alguns minutos de caminhada, eles chegaram a um portão de ferro discreto que dava acesso a um parque pouco conhecido da cidade. Era um lugar bonito, escondido, quase secreto. Dentro dele havia árvores altas e um caminho de pedras iluminado pela lua. Aqui? Helena perguntou surpresa. Aqui. Ele empurrou o portão, permitindo que ela entrasse primeiro. Esse é o meu lugar preferido quando eu preciso reorganizar a cabeça. Ela observou o ambiente. Era calmo, silencioso, acolhedor. Imediatamente, sentiu o peito afrouxar. É lindo, murmurou. É honesto. Ele corrigiu suavemente. Aqui ninguém julga, ninguém aponta. Ninguém compara. Você pode existir sem medo. Helena parou por um instante, absorvendo aquelas palavras. Por que você me trouxe aqui? Seung-ho caminhou até um banco de madeira, indicando para que ela se sentasse. Por que você passou a vida se moldando às expectativas dos outros? Hoje, quero que você respire por você. Ela se sentou devagar. Seu coração batia forte, não de vergonha, não de ansiedade, mas de algo novo, algo que parecia esperança. Seung-ho se sentou ao lado dela, porém com o cuidado de manter uma pequena distância, respeitando o espaço dela. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse, olhando para o céu. Claro. Quando foi a última vez que você fez algo só porque você queria? Helena ficou em silêncio. Pela primeira vez naquela noite, o silêncio doeu mais do que as lembranças. Eu não sei, respondeu com a voz baixa. Talvez nunca. Ele a encarou com um ar quase triste. Então hoje será a primeira vez. Hoje? Ela franziu o senho. Seung-ho, o que eu posso querer agora, depois de tudo isso? Ele virou o corpo na direção dela, os olhos brilhando sob a luz da lua. Você pode querer descansar. Pode querer rir. Pode querer chorar. Pode querer começar algo novo. Pode querer nada. Ele respirou fundo. O importante é que você escolha, não alguém por você. Helena sentiu um nó na garganta. Ninguém jamais tinha falado com ela daquele jeito. De repente, uma brisa passou entre as árvores, levantando alguns fios do cabelo dela e bagunçando a franja levemente. Seung-ho, sem pensar muito, estendeu a mão e ajeitou com delicadeza. Helena congelou. O toque dele era leve, respeitoso, mas carregado de algo que ela não estava preparada para nomear. Seung-ho percebeu a reação imediata e baixou a mão rapidamente. Desculpa, murmurou, desviando o olhar. Não, você não me deixou. Helena sussurrou. Eles ficaram ali, em silêncio, enquanto a noite se espalhava em torno deles como um manto suave. E naquele instante Helena percebeu que não estava apenas segura ao lado de Seung-ho. Estava acordando. E o sentimento que a tomava era perigoso. Era novo. Era inevitável. Quando levantaram para ir embora, Seung-ho caminhou com ela até a entrada do parque. Helena, ele disse antes que ela atravessasse o portão. Promete uma coisa. O quê? Ele demorou um segundo para responder. Que a partir de hoje, você vai permitir que a vida te mostre o que você realmente merece. Ela sorriu, com os olhos brilhando de emoção. Eu prometo. E pela primeira vez em anos,
uma promessa feita por ela não doeu. Curiosamente, libertou. O caminho de volta até o centro da cidade foi silencioso, mas não um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio de significados, cheio de coisas que Helena e Seung-ho ainda não sabiam como colocar em palavras. A noite estava mais fria, porém ela não sentia. Talvez fosse o efeito da presença dele, que caminhava ao seu lado com passos firmes, atentos a cada detalhe. Às vezes ele a olhava de relance, como se quisesse garantir que ela ainda estava bem. E isso, de alguma forma, a aquecia mais do que qualquer casaco. Quando chegaram perto da rua principal, Seung-ho parou. "Helena, você tem para onde ir agora?" perguntou ele com cuidado. Ela respirou fundo. "Tenho, mas não quero ir." Ele não perguntou o porquê. Apenas esperou. "Minha casa tá cheia. Minha mãe tá nervosa, meu pai envergonhado e meus parentes vão querer saber detalhes que eu não quero reviver", disse ela olhando para baixo. Eu só quero um lugar onde ninguém pergunte nada." Seung-ho pensou por um instante. Depois escolheu as palavras com extrema cautela. "Eu tenho um apartamento aqui perto." Ele ergueu as mãos rapidamente, como quem tenta não assustar. "Tem um quarto de visitas, trancado, com privacidade total. Você pode passar a noite lá se quiser. Não precisa voltar para um lugar que vai te machucar ainda mais." Helena sentiu o coração acelerar. Ela jamais ficaria sozinha na casa de um homem que mal conhecia, certo? Mas e se aquele homem fosse Seung-ho? Um homem que a defendia sem pedir nada, que a olhava como se a estivesse enxergando de verdade, que parecia mais seguro do que qualquer pessoa que ela conhecera. "Você está me oferecendo um lugar por pena?" ela perguntou, tentando esconder o medo de ouvir a resposta errada. Seung-ho franziu o senho imediatamente. "Pela última vez, Helena, eu não sinto pena de você." A voz dele era firme, quase ofendida. "Eu sinto respeito. Eu sinto vontade de te proteger. Vontade de te ver respirar sem medo. Não é pena. É humanidade." Um arrepio percorreu o corpo dela. "Eu só não quero te causar problemas", murmurou. "O único problema seria te deixar sozinha nessa noite", respondeu ele. Helena fechou os olhos por um segundo. O peito dela estava pesado, mas não com tristeza. Era com uma decisão que parecia querer sair sem sua permissão. "Eu aceito", ela sussurrou. O olhar de Seung-ho suavizou instantaneamente. "Então, vamos." O apartamento dele ficava a 2 quadras dali, num prédio discreto e moderno. Quando entrou, Helena ficou surpresa. Não era luxuoso, mas era organizado, cheio de plantas e com uma iluminação suave que deixava um ambiente aconchegante. "Pode ficar à vontade", disse ele, deixando as chaves sobre o balcão. "O quarto de hóspedes é por aqui." Helena caminhou até a porta indicada. Quando ela entrou, percebeu que o quarto tinha cheiro de lavanda e a cama estava arrumada com um cuidado quase exagerado. Ela tocou o colchão, as roupas de cama e sentiu algo apertar o peito. "Você preparou isso para mim?" perguntou pela porta, emocionada. Seung-ho coçou a nuca, um pouco sem graça. "Eu imaginei que talvez você precisasse." Ela sentiu os olhos marejarem. "Obrigada", disse com um fio de voz. Helena ergueu os olhos. "Se você quiser conversar, eu fico acordado. Se quiser ficar sozinha, eu respeito. Se quiser chorar, eu seguro a sua mão. Qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui." E ela soube naquele exato momento que estava perdida. Perdida nele. Porque ninguém nunca falara com aquela sinceridade. Ninguém nunca segurara seus destroços com tanta delicadeza. "Eu não sei como vai ser amanhã", ela disse, sentindo a voz falhar. "Mas hoje, você fez eu me sentir viva de novo, Seung-ho." Ele deu um passo para trás, como se precisasse controlar algo dentro de si. "Boa noite, Helena." "Boa noite", ela respondeu.
Quando fechou a porta, encostou-se nela, deixando o ar sair dos pulmões de um jeito tremido. E pensou, com o coração desobediente: se eu não tomar cuidado, vou me apaixonar por ele. Do outro lado da porta, Seung-Ho respirava fundo, pensando exatamente a mesma coisa. Helena acordou com a luz suave que atravessava a cortina do quarto de hóspedes. Por um breve instante, ela não soube onde estava, até sentir o cheiro de lavanda e lembrar da noite anterior. Lembrar de Seung-Ho. Lembrar do que significava estar ali. Ela se sentou na cama devagar, o coração calmo, mas inquieto. O que aconteceria agora? O que viria depois de um dia que parecia ter virado sua vida inteira de cabeça para baixo? Quando saiu do quarto, encontrou Seung-Ho na cozinha. Ele estava de costas, preparando o café, vestido com uma camiseta simples e calça de moletom. Era uma cena comum, mas o efeito nele não era. Ele se virou ao ouvir seus passos. "Bom dia, Helena. Dormiu bem?" Ela assentiu, tocando o braço com uma timidez inesperada. "Melhor do que esperava. Fiz café e torradas. Não sabia do que você gostava, então fiz tudo", disse ele apontando para a bancada repleta de opções improvisadas. Helena soltou uma risada leve. "Você sempre cuida das pessoas assim?" "Não." O olhar dele encontrou o dela de forma intensa. "Só das pessoas que eu quero que fiquem bem." Aquela frase mexeu fundo nela, muito fundo. Eles tomaram café juntos em silêncio, um silêncio cheio de significados, cheio de perguntas que nenhum dos dois tinha coragem de fazer. Até que a campainha tocou. Helena e Seung-Ho congelaram. A campainha tocou de novo. Mais forte, mais insistente. "Quem poderia ser essa hora?" ela perguntou, a voz aflita. Seung-Ho se levantou devagar. "Eu vou ver." Mas assim que ele abriu a porta, o ar saiu do peito de Helena. Era Arthur, o ex-noivo, o homem que a humilhou na frente de todos. O homem que destruiu o futuro dela sem remorso. Arthur não parecia arrependido. Parecia irritado, furioso. "Então é aqui que você está." Ele rosnou, tentando olhar por cima do ombro de Seung-Ho para ver Helena. "Foi isso mesmo que aconteceu ontem. Você saiu da igreja para correr para os braços de outro?" "Arthur, vá embora," Helena disse, sua voz falhando por um segundo antes de se firmar. "Eu não devo mais nada a você." Ele empurrou a porta, tentando entrar, mas Seung-Ho bloqueou na mesma hora com uma firmeza inabalável. "Não toque nela." A voz de Seung-Ho soou baixa, perigosa. "Você não tem nada a ver com isso," Arthur rebateu, vermelho de raiva. "Esse é um assunto meu e da minha noiva." "Ex-noiva," Helena corrigiu. A palavra saiu forte, poderosa, definitiva. Arthur finalmente conseguiu olhar diretamente para ela. "Helena, você está mesmo do lado dele, de um estrangeiro que você conheceu ontem. É isso?" Ela respirou fundo. "Estou do lado de quem me respeita." A expressão de Arthur mudou. Não era dor, não era arrependimento. Era orgulho ferido. "Você vai se arrepender," ele disse apontando para ela. "Vai perceber que ninguém vai te querer com essa bagagem." Antes que Helena falasse, Seung-Ho deu um passo à frente. "Mais uma palavra sobre ela e você sai daqui pela polícia," ele disse, frio como gelo. "Agora vá embora." Arthur encarou os dois com ódio, mas acabou recuando. Deu alguns passos para trás e, antes de entrar no elevador, lançou a última provocação. "Você vai descobrir quem ele realmente é, Helena, e quando descobrir, me procura." A porta do elevador se fechou. Silêncio. Um silêncio pesado, intenso, cheio de coisas perigosas. Helena olhou para Seung-Ho, que ainda estava de costas, com os punhos cerrados. "Seung-Ho," ela chamou suavemente. Ele hesitou, respirou fundo e virou-se para ela. Seus olhos carregavam algo diferente. Algo que Helena não sabia decifrar, mas que parecia uma verdade ficando grande demais para guardar. "Helena,
Tem algo que preciso te contar. Ele passou a mão pelo cabelo, claramente nervoso. Algo que eu deveria ter dito ontem, antes de tudo isso. O coração dela bateu forte. O que foi? Seung-Ho deu um passo em sua direção, depois mais um, até ficar a poucos centímetros dela. Eu não apareci naquela igreja por acaso. E não foi só porque sua madrinha estava preocupada. Helena sentiu o chão sumir por um instante. Como assim? Helena, você precisa saber quem eu sou de verdade, antes que alguém te diga da pior maneira possível. O coração dela acelerou. A respiração falhou. E naquele momento ela percebeu. O último capítulo não seria apenas um final. Seria uma revelação capaz de mudar tudo. O silêncio dominava o pequeno apartamento enquanto Lia respirava fundo, segurando a carta que escrevera na noite anterior. Era sua despedida. Ou pelo menos ela achava que seria. Depois de tudo que viveram, das diferenças culturais, das expectativas das famílias e das inseguranças que voltaram à tona, Lia acreditava que talvez o melhor fosse libertar Min Jae. Ele tinha uma carreira em ascensão, uma família tradicional esperando por ele. E ela, uma brasileira tentando se reencontrar depois de uma vida de frustrações. Mas antes que pudesse guardar a carta no envelope, alguém bateu à porta. O coração dela acelerou. Quando abriu, encontrou Min Jae ali, ofegante, como se tivesse corrido desde o outro lado da cidade. Precisamos conversar, ele disse com a voz trêmula. Lia tentou desviar o olhar. Não sei se conversar vai adiantar. Mas então ele levantou uma caixinha azul, tremendo entre seus dedos. Você acha mesmo que eu atravessaria meio mundo, aprenderia uma nova língua, enfrentaria minha família só para desistir agora? Os olhos dele estavam marejados. Lia, eu te escolho, todos os dias, até quando você achar que não merece. A carta caiu da mão dela. Ele continuou. Eu não quero voltar para a Coreia sozinho. Eu quero voltar com você. Ou ficar no Brasil se isso significar estar ao seu lado. Não importa onde, eu só quero você. Lia sentiu o chão desaparecer. Por quê? Ela sussurrou. Por que eu? Então, Min Jae deu um passo à frente, tocando o rosto dela com a delicadeza de quem segura algo sagrado. Porque você foi a única pessoa que viu quem eu sou de verdade. Não o médico, não o filho perfeito, não o coreano que todos esperavam. Só eu. Ele abriu a caixinha. E se você deixar, eu quero construir uma nova história com você. Uma história onde os dois escolhem ficar. Lia desabou em lágrimas, não de tristeza, mas do tipo raro de alívio que vem quando o coração finalmente entende que é amado. Min Jae, eu tenho medo. Então vamos ter medo juntos. E naquele momento, o abraço deles parecia apagar todo o passado, toda a dor e toda a distância. Min Jae levantou o queixo dela gentilmente. Lia, você aceita casar comigo? Ela sorriu entre lágrimas, um sorriso que prometia recomeço, cura e futuro. Sim, eu aceito. Quando ele a envolveu em um beijo cheio de amor e urgência, Lia sabia que não era o fim. Era o começo de uma vida inteira. A carta no chão ficou aberta, revelando a última frase que ela tinha escrito antes de desistir. Talvez o amor não seja sobre encontrar quem te completa, mas quem te escolhe, apesar de tudo. E foi exatamente isso que aconteceu.